Hoje eu trouxe para você uma dica de livro cristão que, sério, vocês precisam ler. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bíblia da Sabrina e hoje eu trouxe a dica do livro O Grito de Eva, um livro, gente, muito importante no meio cristão, sobre um tema que infelizmente é muito mais presente do que a gente imagina, que é a violência doméstica em lares cristãos. Sim, esse livro fala sobre violência doméstica e esse é um tema que a gente precisa conversar. Por isso, já aproveita para deixar um like nesse vídeo se você quer que eu traga mais vídeos de dicas de livros, se inscreve no canal porque tenho trazido vídeos como esse por aqui, deixa um comentário aqui embaixo dizendo se você já conhece esse livro, se você não conhece, e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. E vamos então falar sobre este livro aqui, gente, O Grito de Eva, a violência doméstica em lares cristãos. Ele foi escrito pela Maria de Camargo César e é um livro da editora Thomas Nelson, da qual eu sou embaixadora. E essa capa, gente, é muito interessante, olha só, ele vem com essa parte vermelha aqui, ó, e olha só. Gente, esse livro, eu até me arrepiei aqui de mostrar pra vocês essa capa, gente, e até me emociona, na verdade. Que triste saber, né, que muitas mulheres passam por isso, pela violência doméstica em lares cristãos, gente, uma coisa que não tem nada a ver com o cristianismo, sério. Nossa, eu fico até revoltada, assim, de falar isso. Então essa capa aqui, como se tivesse alguém calando ela, dá pra vocês verem aí, ó, tem uma mão calando ela. E aí a proposta do livro, quando a gente tira aqui, como se a gente desse voz pra ela, né? E dá pra ver aqui o rostinho dela meio vermelho. Ai, gente, que tristeza, meu Deus. Nossa, esse livro mexeu muito comigo, acho que deu pra ver, né? E eu quero falar sobre ele com vocês, e eu espero que vocês vejam como a gente precisa falar desse tema, nas igrejas principalmente, porque pode ser que tenham mulheres ao seu redor sofrendo por isso e que a gente não sabe, e a gente precisa ajudar essas mulheres, gente, meu Deus. Então eu vou contar um pouquinho sobre esse livro pra vocês, vou falar sobre o sumário, vou ler algumas partes que me tocaram, e esse livro é revoltante, ele pode inclusive ser um gatilho para algumas mulheres, né? Então se for o seu caso, se você já tem uma história com violência doméstica e ainda é um tema sensível pra você, não sei se é o ideal você ler, porque ele dói. Ele tem relatos aqui de mulheres que sofreram violência doméstica, ele ilustra situações, então se for um gatilho pra você, não leia esse livro, mas se você não passou por isso e quer ajudar mulheres inclusive a superarem essa situação e a lidarem com isso, leia esse livro, porque pode ser uma fonte de força pra você ajudar as mulheres que precisam, tá? Então, consegui aqui me recompor. Então agora eu vou ler aqui pra vocês essa parte de trás do livro. Considerada uma grave realidade social, a violência doméstica atinge grande parte das mulheres no país. No meio cristão, a situação é ainda mais séria, pois a maioria das vítimas que busca ajudas em sua comunidade de fé são aconselhadas a serem pacientes, orarem e voltarem para o marido agressor. Gente, eu fico assim, ó. Ai, não acredito que essas mulheres ouvem esse tipo de coisa, gente, mas a gente sabe que ouve, né, infelizmente. Em O Grito de Eva, Marília de Camargo César dá voz a essas mulheres, marcadas não apenas pela violência em casa, mas também pela invisibilidade e pelo silêncio, e expõe o papel da igreja na perpetuação da subjugação feminina. Ao descortinar o véu de silêncio acerca do assunto, esse livro convida o leitor a abandonar a complacência e tratar do tema da violência doméstica em lares cristãos com coragem, lucidez e determinação, oferecendo justiça a todas as mulheres. Não há respostas fáceis, mas reconhecer o problema pode ser um primeiro passo na transformação de uma igreja verdadeiramente fiel aos ensinamentos de Cristo. Então, assim, o livro vai tratar essa temática para que a gente fale sobre esse tema e ajude as mulheres que precisam. Aqui dentro, nessa parte do livro, também tem aqui um pouquinho sobre o tema, né? Então tem algumas frases assim, ó. As mulheres devem ser sempre submissas ao seu marido e, uma vez casados, sempre casados. Esses são alguns dos conselhos que jovens cristãs escutam em diversas igrejas brasileiras e que, de acordo com Marília de Camargo César, as colocam em situações de risco e fragilidade, o que muitas vezes, mais do que gostariam de admitir, resulta em casos de violência doméstica. Uma vez que esta é estabelecida, o medo, a vergonha e o desejo de manter os assuntos da família em privado inibem as denúncias. Além disso, quando enfim pedem socorro, muitas mulheres
mulheres não recebem o apoio necessário. Essa situação tende a se agravar ainda mais entre as cristãs. Ao buscar ajuda em suas comunidades religiosas, grande parte das vítimas se depara com a falta de empatia e um novo conselho, o de voltar para o marido abusador e orar. Gente, não diga isso não para uma mulher, meu Deus, Jesus. Através de relatos pessoais, entrevistas e pesquisas, o Grito de Eva desafia as interpretações fundamentalistas de textos bíblicos usados como desculpa para a violência contra as mulheres. Ou seja, tem pessoas que usam textos bíblicos ainda para justificar a violência. Gente, olha. E possibilita às comunidades de fé um novo olhar sobre o exercício da espiritualidade cristã, pautado verdadeiramente no amor ao próximo e na unidade de todos em Cristo. Esse livro é tão importante, gente. Nossa, aqui, tem aqui a dedicatória, né? E aqui o sumário, tá? Como que é dividido o sumário? Aqui no livro, a autora traz situações de violência que algumas mulheres vivenciaram. Ela troca os nomes, né? Mantém o sigilo das mulheres, mas então o livro começa assim, o primeiro capítulo, Regina, professora, Marta, educadora. Então percebam que ela vai dizendo os nomes das mulheres, as profissões, e aí dentro desses capítulos ela vai contar um pouco da história dessas mulheres. E assim, gente, na maioria, pelo que eu me lembro, tem relatos dessas mulheres buscando ajuda na igreja e as respostas que elas encontram, assim, você fala, não é possível. Eu vou ler, inclusive, um desses casos pra vocês, tá? Aqui no livro ela também fala por que elas ficam, ou seja, por que essas mulheres ficam em relacionamentos abusivos. Ele traz, inclusive, sinais de relacionamentos abusivos, o que eu acho muito importante pra gente ler e ter essa consciência. E aí ela finaliza o livro falando sobre o papel da igreja, ou seja, como nós podemos ajudar essas mulheres. Então aqui temos a apresentação do livro e eu acho legal porque nessa parte do começo sempre tem o objetivo do livro, né? E aqui ele fala que o principal objetivo do livro é chamar a atenção das lideranças das igrejas evangélicas brasileiras para um fenômeno social gravíssimo, o da violência contra mulheres. Então esse livro é direcionado para os líderes, né? Pessoas que estão ali à frente da igreja para tomarem as rédeas da situação e falarem sobre esse tema que pode estar frequente na sua igreja sem vocês saberem. Olha essa informação que ele traz, gente. No Brasil, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos. Um feminicídio ocorre a cada 2 horas. E 503 mulheres são agredidas a cada hora. Aqui, por exemplo, tem o primeiro capítulo, que é Regina, 45 anos e professora. E eu tenho aqui algumas tags, que eu separei algumas partes do livro que eu quero compartilhar, inclusive, com vocês. Uma que eu quero compartilhar com vocês é a dessa daqui, que é a da Marta, 50 anos, educadora e 2 filhos adolescentes. Eu não vou ler toda a história, mas vou compartilhar um trechinho que até hoje, quando eu leio, me sobe o sangue, assim, de revolta, gente. Nessa história vai dizer que o marido de Marta era romântico, mandava muitas cartas, flores, presentes. Entretanto, no dia seguinte ao casamento já era outra pessoa, tornou-se seco, mais calado e ele vivia apático. O que ela tá dizendo aqui, gente? Que relacionamentos abusivos não são abusivos desde o começo, né? Começam a mil maravilhas e depois que as pessoas se revelam abusivas, né? Então, no começo é tudo muito lindo. E é por isso que é tão difícil de sair de um relacionamento como esse, né? Porque a pessoa fala, não, mas lá no começo era assim, então vai voltar a ser como era, ou então você já ama muito a pessoa, então é um cenário tão delicado. E aí ela vai dizer aqui que ele se tornava cada vez mais violento, batia nas crianças, empurrava ela. Ela disse que teve uma vez que ele deu uma surra na filha dela até sangrar e ela tinha 9 anos. É um livro que dá muito gatilho nesse sentido, de você imaginar a cena e você falar, meu Deus, que cenário terrível que essa pessoa vivenciou, né? E aí olha o que ela traz, quando ia conversar com o pastor, era sempre a mesma conversa. Vamos orar, vamos orar. A mulher ganha o marido pelo bom procedimento. Em casa, a surra nos meninos continuavam. As pessoas só me mandavam orar mais, jejuar, me humilhar diante do Senhor. Ou seja, o cara não precisa fazer nada, né? Agora a mulher precisa estar lá, submetendo a agressões, vendo sua família sofrer. Ai, gente, que difícil. E aí ela conta, gente, que ela foi fazer uma missão, ela trabalhava como missionária, e nessa experiência, ela tomou a decisão de que ela podia se libertar disso, né, desse relacionamento, que ela poderia se separar, por exemplo. E daí, olha o que ela fala aqui, Quando o diretor da missão soube que eu estava para entrar com pedido de separação, veio me perguntar, que loucura é essa? E aí ela falou, você não conhece direito a minha vida. São 18 anos de sofrimento. Eu não aguento mais. 18 anos, gente, vivendo isso. E aí, olha o que o cara fala, gente. Ai, meu Deus. Mas aí você quebra minhas pernas. Como vou explicar 2 obreiros se separando? Quem aguentou 18 anos, aguenta mais um pouco.
Não, gente. Essa parte do livro, eu não estou mentindo, e eu até escrevi meu Deus aqui, ó. Como é que alguém fala pra uma pessoa que tá sofrendo há 18 anos na mão de um marido agressor e o cara fala, quem aguentou 18 anos aguenta mais um pouco. Esse foi um trechinho desse caso que eu li, e aqui, em outro momento do livro, ele traz 20 situações de abuso às quais uma pessoa pode estar sujeita, porque às vezes a gente pensa assim, ah não, mas meu marido não me agride. Só que, gente, existem diversas formas de abuso. Abuso físico, sexual, religioso, emocional, econômico, financeiro, verbal, médico, humilhação, abuso dos filhos, silêncio, intimidação, ameaça, perseguição, abuso do poder, percebe? Porque também o relacionamento abusivo não vai começar já na agressão, talvez comece aqui numa ameaça, no abuso de poder, numa humilhação, entende? E aí vai se agravando, infelizmente, gente. E aí eu acho muito legal porque no final do livro, a autora traz qual que é o papel, então, dos pastores, por exemplo, nessa situação. Então, os pastores precisam entender que a violência contra a mulher não é um problema só das mulheres, mas de todos, pois ela permeia as igrejas, as famílias, as empresas, todas as esferas das autoridades públicas constituídas. Não é possível relegar somente a mulher, a figura mais fragilizada na questão da violência, à tarefa de se erguer sozinha. É necessário engajar os homens nessa mudança, ou seja, os líderes da igreja principalmente, né? E iniciar um trabalho de acolhimento à vítima de agressão dentro das igrejas depende de um forte engajamento, ou seja, as pessoas precisam ser capacitadas para poder ensinar as famílias sobre as diferentes formas de abuso, sobre a violência infantil, de gênero, além de oferecer espaços seguros de escuta e, se possível, criar uma equipe de apoio com especialistas. Então, para mim, é um livro muito importante nesse sentido, de apresentar novas formas de lidar com o assunto. Até aqui, ó, ele traz inspirações para as igrejas de programas que algumas igrejas têm feito sobre o assunto. Então, tem o programa Quebrando o Silêncio da Igreja Adventista, que promove a conscientização sobre abusos, violência doméstica. Existe a Fundação Francisca Franco, ligada à Igreja Presbiteriana também, que é uma ONG que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. Existe o projeto DNA da Mulher Brasileira, que é um projeto de autoria de mulheres líderes de várias denominações cristãs de Curitiba. Existe o Núcleo Cristão Cidadania e Vida. O Celebrando a Recuperação também, que é um programa terapêutico que vai ajudar não só nisso, mas em diversos tipos de compulsão, como álcool, drogas, sexo, compras. Existem coisas sendo feitas sobre o assunto, mas a gente precisa levantar cada vez mais esse tema para ser discutido, falado, debatido e conversado, para que a gente dê suporte às mulheres que infelizmente passam por isso. Ah, Sabrina, mas eu não passo por um relacionamento abusivo. Tá, mas talvez alguém da sua igreja passe por isso e você não sabe, né? E a pessoa também não fala, porque uma vítima de violência não fala sobre isso, né? Acha que tudo é normal, às vezes acha que apanhar é normal, que violência é normal, e não é normal, gente, é crime. Então é nosso papel como cristãos amar o nosso próximo, e isso para mim é um ato de amor, ter informações sobre o assunto para poder ajudar as pessoas que passam por isso. Espero que você tenha gostado de conhecer esse livro. Não é um livro simples, é um livro denso, é um livro que pode mexer com você em vários sentidos, é um livro provocativo, mas eu acho isso importante, porque te sacode assim, fala, acorda minha filha, tem muita coisa acontecendo e você precisa fazer parte da solução disso. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, porque é muito importante. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação, vê os outros vídeos que eu já postei por aqui, comentar aqui embaixo o que você achou desse livro, se gostou dessa dica, se você já leu, se você ficou curioso. Vou deixar o link desse livro aqui no box de informações para vocês. Fiquem com Deus e até mais!